da própria capacidade. A gente chama de pensamentos negativos, né? Então, ainda que ele tenha se preparado tecnicamente, taticamente para estar ali, tenha participado do planejamento da missão, ele pode começar a duvidar da própria capacidade. Enfim, do sigilo, muitas vezes, né, que é tratado aquela questão. E foi meu primeiro contato, foi na prática. Então, precisei, né, conversar muito, assim. A minha conversa com os instrutores me trouxe um conhecimento que eu precisava para desenvolver um trabalho. Foi o primeiro contato com a psicologia operacional. Foi ali que começou o meu real interesse por essa área, né? E aí, atuando na parte de operações psicológicas, negociação de reféns, foi quando eu falei, caraca, e é muito amplo, sabe? É uma área de atuação muito ampla. Intervenções em crise, após um desastre, não apoiei especificamente, né, nessa área, mas assim, a psicologia operacional também trabalha com isso. Meu interesse começou nesse contato com o curso especial de comandos anfíbios, e é interesse até hoje. A gente passa muito por isso. Eu vejo muito isso também naquela situação, né? Tem muita gente que, na carreira da praça ali, tem muita gente que perde prova, né? E acaba, né? Vai envelhecendo, acaba que vai envelhecendo. Aí chega um certo período que você é soldado, com 2 filhos e com quase 30 anos. Só que o tratamento de soldado, você imagina que o soldado com 18, né? Ingressando na Marinha com 18. Então você vê que, às vezes, recebe o mesmo tratamento de 18 e o de que tem quase 30 anos com 2 filhos. E eu acho isso meio. Caramba, é meio É difícil difícil de entender, de de lidar, entender, né? porque é a hierarquia que funciona, né? Visto, né, a graduação, o posto, e não a pessoa, né? Que é isso que a gente aprende. É. Tem uma pergunta aqui em relação a como a senhora acha que chegou, né? E estava nessa área lá da parte operativa, né? Que sempre a senhora trabalhou. Como a senhora acha que deveria ser, né, o papel da psicologia na preparação de uma pessoa, né, que vai galgar um curso de operações especiais? Assim, eu vou expandir para cursos operativos, sabe? Porque realmente há uma peculiaridade nesses cursos, né? Pensando no emprego que eles terão. Assim, acho que o papel da psicologia é fortalecer a resiliência mental, né? Ajudá-los a desenvolver competências psicológicas para gerenciar o estresse. Sim, de cara, eu vejo dessa maneira, sabe? Porque não tem como falar, né, de um meio militar. E aí não digo só de forças armadas, eu digo de forças policiais, né? Enfim, outras forças também. Sem falar de resiliência mental. Tamanha a importância da mente para o desempenho do militar, seja onde for, sabe? Seja em operações, né, menores, em missões mais complexas e de maior duração. Então, o papel da psicologia nesse emprego aí, eu vejo dessa maneira: fortalecer a mente humana. Perfeito, perfeito. Essa questão também, né, da saúde mental, como a gente está sempre abordando aqui, diretamente assim do operacional, né? Como a senhora acha numa situação de alta pressão, que a mente. Porque assim, eu acho que uma pessoa que se dedica, né, que se imagina querer trabalhar naquela área, ela já não é uma pessoa comum. Eu vejo dessa forma, né? Porque você vê na Marinha ou outras forças armadas e forças auxiliares, você consegue ser policial, você consegue ser militar e trabalhar com papel. A gente é enfermeiro, consegue ficar lá na nossa área, na nossa saúde. Sim. Aí tem gente aí que inventa, né, de saltar de avião, de fazer umas coisas aí. Então, tem gente que inventa aí essas coisas, né? Tem gente. Como a senhora acha que a saúde mental influencia, né, diretamente no desempenho dessa pessoa? Como eu falei, eu já não acho que uma pessoa dessa é comum. Mas numa situação de alta pressão, né, difere uma pessoa que não quer ir para essa área e uma pessoa que escolhe essa área. Sim. Como a senhora acha que trabalha a mente? Vamos lá, vamos pensar no militar, né, dessa de operações especiais, né, que está com problemas de ansiedade, com dificuldade de gerenciar o estresse, tá? E aí ele é designado para uma missão, né? E vamos lá, um momento, ele está se infiltrando numa área hostil para resgatar reféns, tá? Ele já com um problema prévio, né, de ansiedade, dificuldade de gerenciar estresse, ele começa a se perceber com os sintomas mais intensificados de ansiedade. Aí taquicardia, dificuldade de controlar a respiração, sabe?
em momentos de vulnerabilidade, podem começar a surgir pensamentos fazendo com que ele duvide da própria capacidade. A gente chama de pensamentos negativos, né? Então, ainda que ele tenha se preparado tecnicamente, taticamente para estar ali, tenha participado do planejamento da missão, ele pode começar a duvidar da própria capacidade. E assim, lembrando que, gente, a ansiedade, ela não é ruim, tá? Porque ela está relacionada à sobrevivência humana. Numa situação de perigo, se ativa o sistema de luta ou fuga. Você vai lutar ou você vai fugir? Então, assim, qualquer militar, tá? E aí um militar de operações especiais que tá numa missão, ele precisa ir com esse sistema, né? Assim, precisa estar atento. Precisa saber, né, o que fazer se alguma coisa acontecer. Ele não tem como ir para a missão, tá tudo bom, né? Não, tem que ir em alerta para aquilo ali. Mas quando se torna um problema? Quando começa a comprometer, e aí assim, dentro desse contexto, comprometer o desempenho dele. De forma que ele ponha a vida dele em risco, a vida da equipe em risco e o sucesso da missão. No caso dele, de reféns, tá? E aí esses pensamentos começam a surgir, né? O impacto disso no desempenho do militar, ele pode agir com impulsividade e agressividade, ele perde a capacidade de tomada de decisão, tá? Mas o que eu penso aqui de impacto? A comunicação dele com a equipe. Tá? Então, vejam, né, como a mente, ela influencia até no desempenho de um militar que foi altamente preparado para estar ali. Entende? Então, é preciso cuidar da saúde, não só durante a missão, né, ou antes de acontecer uma missão. É importante que esse acompanhamento, ele seja contínuo e periódico, né, regulares. Né? E o quanto a gente falou aqui de um militar da ativa que foi para uma missão, enfim, estava lá trabalhando e teve esse momento de alta pressão. E como a senhora lidaria numa situação quando você é aluno? Porque até então, o militar que está indo para uma atividade está indo para uma missão, ele já está, vamos dizer assim, treinado, né? Já foi testado, já está treinado, já está preparado. Tô te dizendo de uma forma normal, né? Sim. Porque nós somos seres humanos e às vezes a gente tá passando por coisas extra-marinha, né? Na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal, que afeta o nosso trabalho. Porque é muito difícil também lidar com essas situações. Mas assim, fora o militar que já estava preparado para isso, como que seria, como a senhora lidaria com o aluno, né? O aluno no momento de alta pressão. Porque eu e Nascimento mesmo, a gente, nesse meio operativo, a gente já foi aluno, já passamos por situações, enfim, eu passei por situações também, só que na época que eu passei por essa situação, que eu estava em curso, né, que eu tive uma crise de ansiedade, que eu nunca tinha vivido isso na minha vida. É bem ruim. Vivi pela primeira vez numa situação que eu não esperava, porque um curso operativo é um curso que te exige muito fisicamente, mas eu acho que te exige mais mentalmente do que fisicamente. E aí existem cobranças dentro desse curso, enfim. E aí, geralmente, quando já tá chegando o final do curso, mais atolado de coisas você já tá. Né? Então, eu tive minha primeira crise de ansiedade, só que eu, como enfermeira, conseguia identificar que era uma crise de ansiedade. E eu sabia, assim, outros enfermeiros ali estavam, e eu tive um instrutor capacitado para... Eu fui falar com ele, falei, eu acho que eu estou tendo uma crise de ansiedade. E ele fez um trabalho de respiração comigo. Mas... sem ser um curso assim da área de saúde, eu acho que ainda é mais difícil ainda daquele aluno identificar que está tendo uma crise de ansiedade e, às vezes, dos próprios instrutores que estão ali, se não tiver algum enfermeiro, obviamente, de identificar aquilo. Então, como que a senhora lidaria assim, com o aluno em si, numa situação de alta pressão? Sim, legal a pergunta. Vamos lá, você trouxe aí seu exemplo, né? Que tinha um militar da área da saúde, né, preparado. Então, primeiro você já identificou o que poderia ser, né, e já reportou isso a ele. Vejam a importância, né, de que todo mundo
tenha algum conhecimento, ainda que básico, sobre saúde mental, sobre os principais problemas psicológicos que acometem os militares, seja em situação normal, no dia a dia ali, né, de bordo, como em situações adversas, cursos, né, de alta pressão. Então, é importante. Claro, não quer dizer assim, uma crise de ansiedade. Suponhamos que a Mariana não ali identificasse que o problema era crise de ansiedade. Beleza. Mas qual é a parte né, da saúde? Pô, vou verificar os sinais vitais aqui. Vamos descartar uma causa orgânica, né? Pode ser mesmo infarto? Pode. Né? Mas vamos descartar. Descartou? Tudo normal? Sinais vitais normais? Peraí, vamos considerar aqui alguma questão psicológica. E foi o que aconteceu, né? E